Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo encontro, né? E eu trouxe então um pouco de uma revisão assim sobre ergonomia, mas eu quis trazer também a aplicação desse tema dentro do design de interiores. Eu fiz um link então entre a ergonomia e o ato de projetar. Então, como vocês viram nas aulas com o professor Alexandre, né, o que é o conceito de ergonomia? Hoje eu trouxe um pouco desse conceito aplicado no projeto. Então, existem três vertentes do tema ergonomia: a ergonomia cognitiva, a ergonomia organizacional e a ergonomia física. Nós estamos trabalhando com um espaço construído, logo, a gente está trabalhando com ergonomia física, né? E o que é a ergonomia física, né? Ela vem para uma otimização do sistema arquitetônico e de interiores, né? E o que é um sistema arquitetônico? É um conjunto, então, de elementos. A definição de um sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, intelectualmente organizados. Então, no plano físico de um sistema, nós temos, né, de um sistema de interiores, de arquitetura, nós temos os espaços, né, os ambientes. Ali na foto à esquerda é uma planta baixa, humanizada, e a gente entende essa planta baixa, então, como um sistema, porque ela é um conjunto de elementos organizados, né, esses elementos, espaços, ambientes. Logo, nós temos um sistema físico, mas esse sistema físico ele está diretamente relacionado com o sistema homem-máquina. Então, a ergonomia tem essa definição, né? A ergonomia ela faz parte, né, de um estudo do homem com relação ao seu ambiente de trabalho. Então, temos um espaço construído e para ele ser ergonômico, ele tem que lidar com a sistemática, né, de trabalho do homem, do ser humano. A gente viu que faz parte de um antropocentrismo, onde o homem é o centro das ações do universo, né? O homem é o centro da função. Então, existem três elementos a se considerar. O primeiro é o operador, né? É o ser humano, é o homem. E neles a gente vai abordar a antropometria, né? Suas medidas físicas, antropométricas, sua fisiologia, biomecânica, seus condicionantes culturais, éticos, condicionantes sociais. Então a gente vai analisar, né, o homem como um todo. Depois a gente vai partir para o plano físico realmente e vai analisar o ambiente, né? O sistema físico, né? O ambiente, o espaço. E a gente vai então considerar como é que é feita essa ambientação, como é feita a iluminação desse ambiente, né? Qual é o conforto térmico desse ambiente, o conforto acústico, qual o nível de salubridade desse ambiente, né? Para acomodar esse operador, esse ser humano. E por terceiro, nós vamos o quê? A gente vai observar a máquina, né? O maquinário, né? O que esse operador vai operar, né? Máquinas, objetos, elementos que estão dentro desse sistema espacial. Então, são as áreas de trabalho, né? O posicionamento desses objetos, as suas superfícies de trabalho, né? Os controles desses objetos, né? Até estendo mais, os mobiliários, né? Como são, né, os equipamentos, né, dentro de um sistema físico, né? Para, né, deixar esse homem confortável no seu dia a dia,
né, nas suas operações. Então, faz parte de um sistema mais amplo, né? É um sistema físico, um sistema homem e um sistema máquina. E quais são os objetivos da ergonomia, então, né? Quando a gente está falando de arquitetura, falando de projetar, falando de design de interiores. Qual é o sentido, qual é o objetivo geral da ergonomia? Planejar, corrigir e diminuir. Então, planejar, né? Planejar as dimensões desses locais de trabalho, para permitir que essas dimensões estejam adaptadas, né, às condições e aos posicionamentos desse corpo humano, né? E por que corrigir? Então, é corrigir os erros, né? Um mau desenho, um mau projeto, um material inadequado, dimensões equivocadas e determinados outros fatores que podem, até a longo prazo, gerar problemas de integridade física para o operador, né? Como o caso de uma lesão por esforço repetitivo, LER. Então, corrigir esses erros, né? Esse é o objetivo da ergonomia. E diminuir, gente, diminuir o esforço físico do trabalhador. Aqui a gente entra com a lei máxima da natureza, que é a lei do esforço mínimo. Tudo na natureza se comporta dessa forma. Os animais, as plantas, né, o reino vegetal, eles disponibilizam de si o mínimo esforço, a mínima energia para determinada tarefa, né? É como se eles se protegessem, né? Guardassem a energia e depositassem numa tarefa somente o necessário. E é isso que a ergonomia traz para o sentido físico humano. Então, diminui esse esforço físico quando for executar alguma tarefa. Então, ali a gente tem, né, o esforço físico do trabalhador com a menor energia depositada para desempenhar determinada tarefa. Então, são esses 3 objetivos gerais da ergonomia: planejar, corrigir e diminuir. E aqui temos um sistema organizado de maneira funcional, um sistema de ambientes, um sistema de espaços projetados. Esse sistema, chamamos de planta baixa, comporta o sistema chamado layout. O que é um layout? É uma distribuição de elementos, arranjos, esquemas, planos e design dentro de um sistema maior. Então, vejamos, a gente tem um macrosistema, que é uma planta baixa vazia. Aí depois nós temos um microsistema, que seria os ambientes dentro dessa planta baixa vazia. E aí nós temos, então, o layout, que é um outro sistema que vai abordar cada elemento desse microsistema, de cada espaço. Então, é isso que acontece no design de interiores, né? É essa distribuição de ambientes e seus equipamentos, né? Sejam eles físicos, móveis, né? O mobiliário pode ser móvel, pode ser um mobiliário fixo, né? Os equipamentos podem estar móveis ou fixados. Tudo isso faz parte desse organismo chamado planta baixa, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma visão macro, que é a minha planta baixa vazia. Eu tenho uma visão mais setorizada, que seriam meus espaços, né, distribuídos nessa planta baixa vazia, que é um sistema. E teríamos, então, os layouts. Os layouts, então, é um sistema para cada ambiente dessa planta baixa. E como que a gente começa a olhar esse sistema todo, né, e projetar esse sistema com um olhar, né, dentro de um conceito ergonômico? Aí a gente volta lá para a aula de antropometria. A gente lembra que tem, né, um padrão, existe um padrão
já publicado por outros autores, né, um compilado de tabelas e dados que nós podemos nos basear, feito um padrão. E temos também questões específicas de cada pessoa, de cada cliente, vamos dizer, né, de cada ser que vai habitar esse espaço ou vai usar esse espaço. Quando a gente entra num padrão, que é onde a gente parte do projeto, né, um padrão, a gente vai analisar o tipo de indivíduo para o qual nós estamos projetando, né, ou para os quais nós estamos projetando. Então a gente vai perceber os biotipos básicos. O ectomorfo é um tipo mais slim, né, ele é mais magro, né, menor, né, mas tem uma estrutura menor. O mesomorfo, na figura central, é o padrão, né, mediano, ele não é nem magro, ele não é gordo, ele tem, né, ele está dentro de uma relação peso, estrutura equilibrada. O endomorfo já é uma estrutura mais pesada, uma estrutura maior, pessoas mais robustas, né? Ou realmente que tenham algum problema de obesidade. Então nós temos assim um padrão, né, esses 3 biotipos que são básicos, né, para a gente partir para um projeto. Claro, se nós estamos fazendo um projeto comunitário, né, vários deles vão habitar vão usar, né, usufruir esse ambiente, a gente vai entender que o padrão, né, cabe a todos. A gente vai fazer uma média desse padrão, né, para a gente atender todas as pessoas, né. E aí a gente vai entrando um pouco mais, né, nas características desse operante, né, dessa pessoa que vai, ou dessas pessoas que vão usar, né, usufruir esse espaço. E aí a gente vai lidar com outras questões, além da antropometria. A gente vai entrar com a questão da etnia, a idade, cultura, estado de saúde, mobilidade. Então, assim, gente, João Gomes Filho trouxe uma frase, eu acho bem relevante, né, para a ergonomia, e diz, então, que a ergonomia, ela objetiva sempre a melhor adaptação possível do objeto aos seres vivos em geral, sobretudo no que diz respeito à segurança, ao conforto, eficácia de uso ou operacionalidade dos objetos, mais particularmente nas atividades e tarefas humanas. Então, é isso que ele diz, que não é o ser humano que tem que se adaptar ao objeto, claro. É o objeto ou o espaço que tem que se adaptar ao ser humano. Nós projetamos para pessoas, né? Não são as pessoas que têm que se adaptar ao nosso projeto. É mais ou menos com essa interpretação. Então, ali nas figuras, né, a gente percebe, estou projetando para pessoas ativas, estou projetando para um sedentário, estou projetando para um oriental, ou para um muçulmano, ou para uma família brasileira que gosta, que tem determinados hábitos, né? Estou projetando para portadores de necessidades especiais, para terceira idade, ou para pessoas que tenham problema de mobilidade física, né, um cadeirante. Ou meu projeto é para crianças, né, tem um perfil infantil. Então, tudo isso a gente tem que olhar, a gente tem que desenvolver o olhar para a gente conseguir chegar a um resultado ergonômico satisfatório. Na tabela direita eu trouxe um padrão de estatura e peso de homens e mulheres do Brasil, retirados do IBGE. É um padrão geral. Mas no livro que eu indiquei na última aula, do João Baueri,
que trata de antropometria, né, aplicada, ele pega esses dados brasileiros e, e estuda isso, faz essa medição, né, essa média por região. Então, eu estou projetando para um nordestino, estou projetando para um sulista, estou projetando para um pessoal do centro-oeste. E aí ele vai adentrando um pouco mais de detalhes, né, de cada região brasileira. E aí a gente tem esse material já no nosso sala de aula para vocês também conseguirem pesquisar. Então vejam, pessoal, a gente vai analisando dessa forma, né? Pega como é que é antropometricamente esse cliente, depois a gente vai um pouquinho mais além, vê qual que é a cultura, como é o estado de saúde desse cliente, a idade, né? A mobilidade dele, né? O estilo de vida, e assim a gente vai conseguindo otimizar, né? Otimizar o sistema que é o projeto. Quando a gente vem para uma escala mais aproximada, quando eu digo isso, analisando realmente o espaço interno, né? O interiores, o objetivo então da ergonomia é olhar como é que funciona esse layout, né, dentro desse sistema, que é a planta baixa, por exemplo. E o que a gente vai analisar, né, quando a gente vai projetar, né, esse layout, vai desenvolver esse layout? Os espaços mínimos de circulação, né? Se eu tenho um cadeirante, eu tenho que prever o giro da cadeira de roda, por exemplo, nesses espaços, assim como a figura direita está mostrando nos círculos amarelos. Se eu tenho uma esquina, né, onde esse meu cadeirante precisa dobrar, como se fosse uma esquina, né, na quina da cama ali, por exemplo, na figura azul, eu tenho que ter, né, meu espaço de circulação mínima também. Então, como se dá o deslocamento, né, desse meu cadeirante no meu espaço? Eu preciso analisar quais são as necessidades dos usuários que eu estou projetando, as limitações físicas, condicionantes de conforto ambiental que eu quero prover para esse usuário, né? Equipamentos mobiliários, né? Se forem projetados, pensar em projetar de forma ergonômica, olhando para esse usuário, né? Vendo qual seria o móvel adequado para ele. Se eu for comprar, da mesma forma, buscar comprar objetos, equipamentos, imobiliários que tenham, né, esse olhar do conforto, da ergonomia. Então, assim, a gente tem que conhecer o nosso usuário do espaço. Isso é premissa fundamental para a gente fazer um projeto satisfatório, eficaz, né, para a gente adaptar as questões ergonômicas no projeto. E a gente vai considerar, então, todo um conjunto de fatores, né? A ergonomia por si só, né, relevando conceitos antropométricos, né, de ambientação, que é a questão luminotécnica, cores, design do mobiliário, os confortos térmicos, acústicos. E a gente também vai olhar para esse ser que está usando o espaço, que além de projetar ergonometricamente para ele, isso já vai fazer com que ele se sinta mais confortável nesse espaço, eu tenho que ver também a questão de idealizar um sonho dele. Então eu vou juntar, né, ergonomia com a idealização de um sonho. Como é esse espaço? O que ele espera desse espaço? E isso vai fazer esse sistema, esse projeto, ser um projeto bom, ser um bom projeto. E tem diretrizes para que a gente consiga fazer isso, né? Uma metodologia. Então, como que a gente conhece essa metodologia, né, na arquitetura e no design de interiores? O princípio de tudo, então, é conhecer esse cliente. Né? Para quem eu estou projetando? A gente tem o perfil do cliente. O perfil do cliente é uma tabela onde o arquiteto, o designer de interiores, vai colocar o máximo de dados possíveis desse cliente
o estilo de vida dele, qual que é o sonho, o que ele espera do projeto, os dados físicos. Claro, gente, ninguém vai sair medindo o cliente, né? Ai, deixa eu pegar aqui minha fita métrica, eu quero ver tua proporção. Não é isso, mas a gente vai colocar ele num padrão, se ele é ectomorfo, se ele é mesomorfo, né? E a gente usa essas tabelas de padrão. Depois a gente deixa de lado um pouco o padrão e aí a gente adentra mais, né, a personalidade realmente desse cliente. Daí a gente vai também ver etnia, cultura, né, a questão social desse cliente, qual é o estilo de vida dele, dentro de casa, fora de casa. E assim a gente vai traçando o perfil desse cliente. Um segundo método, depois que a gente tem nossa tabela do perfil, é a tabela do nosso programa de necessidades. Qual que é a função desse programa de necessidades? Né? É a ação do arquiteto dentro do sistema espaço. Então, através do perfil do cliente, eu vou saber exatamente o que ele precisa no espaço, né? E isso é o programa de necessidades. Então, eu trouxe um exemplo à direita de um programa de necessidades bem simples, de uma habitação média. A gente vai trabalhar, a princípio, com esse programa de necessidades simplificado, tá? Porque o programa de necessidades, futuramente, vocês vão perceber que ele é muito mais detalhado, daí a gente coloca os equipamentos, coloca as metragens, né? E, enfim, a gente vai avançando um pouco. Mas agora, por hora, a gente vai trabalhar com ele simplificado. Então, nessa habitação média, né, que eu tirei de um site, do SlideShare, o arquiteto fez um programa de necessidades de uma habitação unifamiliar. Então, uma família que more nesse espaço. Então, precisa de um vestíbulo, um lavabo, uma sala de estar, uma sala de jantar, 2 quartos, um banheiro, uma suíte, cozinha, área de serviço, um quarto auxiliar, um banheiro auxiliar e uma garagem. Tá? Então, esse é um programa de necessidades básico. Estou projetando uma clínica veterinária. O que eu preciso na clínica veterinária? Então, eu preciso da sala de banho, preciso da recepção, preciso do espaço para acomodar, né, os animais quando eles estiverem esperando. Eu vou ter uma lojinha, uma boutique dentro desse meu ambiente veterinário? Pode ser. Vou ter sala de cirurgia, vou ter sala banhitosa. Enfim, esse é o programa de necessidades, tá, gente? E daí, por onde a gente começa tudo isso? Eu tenho o meu perfil do cliente, eu tenho o meu programa de necessidades, e agora o que eu faço com tudo isso? Aí a gente vai começar a setorizar as atividades dentro desse ambiente, dentro desse sistema, não é desse ambiente, né? É um sistema máximo, né? Como se fosse uma planta baixa. Então, é o espaço macro, que seria essa planta baixa vazia. A gente setoriza as atividades e quais os ambientes são necessários. E aí a gente vai avançar e vai pegar áreas aproximadas desses ambientes. E o Neufert, o livro do Neufert, que eu até deixei agora no sala de aula para vocês, disponível em PDF, ele vai fazer isso, ele vai abordar dimensões mínimas para esses espaços, né? Então, ali na nossa planta baixa de exemplo, a gente tem um lavabo. Aí a gente vai lá no Neufert e vê qual que é o espaço mínimo de um banheiro para ser confortável. E aí a gente começa a montar o quebra-cabeça. E vamos distribuindo esses ambientes dentro de uma planta baixa, né? De um espaço macro. Já o espaço micro é aquilo que eu comentei. São os ambientes já, né, distribuídos, e cada ambiente é o espaço micro que vai precisar de um layout específico. Então, é o espaço que a gente vai organizar as atividades dentro dele. Então, cada microespaço vai ter o seu layout. E aí, o passo a passo. O primeiro é definir esses elementos chaves, os móveis, os equipamentos específicos para esse microespaço, né? Para as atividades que vão ser elaboradas nesses ambientes. O segundo passo é observar o tamanho do mobiliário que será proposto, se ele está dentro, né, da ergonomia própria para esse cliente. Terceiro passo, conhecer a dimensão dos equipamentos e atividades especiais.
que vão acontecer nesse espaço. Daí a gente vai buscar os catálogos, né, já publicados por autores. Quarto passo, os materiais apropriados para a realidade desse cliente. Por exemplo, eu estou projetando para uma pessoa de idade, né, um senhor de idade que tem dificuldade com mobilidade, usa muletas para se locomover. Aí, de repente, eu sugiro colocar um porcelanato extra brilho, altamente polido no ambiente. O que vai acontecer, gente? Não vai dar certo. Esse senhor vai se lesionar. Uma hora ou outra ele vai escorregar, né? Não tem aderência esse piso. Então, eu vou buscar o que? Um piso antiderrapante, né? Um piso que seja próprio para esse meu usuário do espaço. Eu vou colocar um piso onde a bengala dele não derrape. Então, é um cuidado que a gente tem quando a gente vai projetar. Quinto passo, então, cuidar realmente com as distâncias, as circulações. Alturas também, né? Que altura eu vou colocar a televisão? Estou trabalhando para uma pessoa de baixa estatura. Vou fazer a pia com 1 metro de altura? Não vou, né, gente? Vou colocar a televisão alta? Também não. Então, cuidar com essa questão. Nem todo padrão é assertivo. Se eu estou trabalhando para uma pessoa muito alta ou muito baixa, de repente, eu tenho que reconhecer que uma casa adaptada para ela vai ter dimensões diferentes do padrão médio, né? Então é para a gente começar a trabalhar esse olhar. Para a gente fixar, né, todos esses conceitos, tudo que eu estou falando, o melhor é praticar. Né? Na prática a gente consegue resolver a questão conceitual. Então aqui eu trouxe um esquema, né, para a gente começar a elaborar uma planta baixa, um olhar mais crítico com relação à ergonomia e ao projeto de interiores. E a gente vai desenvolver de certa forma um ambiente só, tá? Dentro dessa planta baixa, eu escolhi um ambiente para que seja algo aproveitável para vocês. Então, o primeiro passo, a gente vai definir o perfil do nosso cliente e o programa de necessidades. Então, vocês vão lá, vão inventar um cliente, qual que é o perfil dele, todos os dados pertinentes que vocês achem legal colocar, e depois vocês vão traçar um programa básico de necessidades para esse ambiente que eu propus, que é uma sala de estar conjugada com uma sala de jantar e tem uma sacada, tá? É um living. O segundo passo, então, é trazer para essa planta baixa colagens da internet, né? Para a gente fazer um mood board. O que é um mood board? Vocês vão pegar essa planta baixa, vão desenhar elementos básicos, tá? Um retângulo, quadrado, um círculo, não, são objetos desenhos geográficos simples que vão representar alguma coisa nessa tua planta baixa. Então, eu vou desenhar um retângulo para representar uma mesa, enfim. Depois um exemplo vocês vão entender melhor. Daí vocês vão pegar a imagem da mesa da internet que vocês querem colocar, né? E vão colar na prancha, né? No papel junto com a planta baixa que eu dei. E assim vocês vão criando um mood board. Tá? Depois avançando vocês vão entender. Daí, por terceiro, vocês vão explicar a escolha do material que vocês tiveram, dos equipamentos, do mobiliário, o porquê, quais as dimensões desses equipamentos, né, as distâncias mais relevantes, numa terceira prancha, bem como um catálogo. E por quatro, né, o quarto passo é realmente depois olhar, ver tudo que foi feito e considerar realmente se foi um projeto bem organizado ergonometricamente falando. Então aqui, gente, aqui é um perfil do cliente e o programa de necessidades, tá? Eu trouxe um exemplo. Eu criei uma cliente oriental, a Sayuri, tem 39 anos,
se enquadra em mesomorfo, né? Ela tem 1,69 de altura, 58 quilos, é uma mulher solteira, não tem filhos, tem 2 gatos, ela gosta de estudar, ler, é uma pessoa discreta, prefere ficar em casa a sair, faz exercícios ao ar livre regularmente, etc, etc, etc. Né? Ela é uma pessoa ativa, não tem problema de mobilidade, enfim. Né? Ou eu poderia colocar que a Sayuri é uma cadeirante, ou posso colocar que a Sayuri tem 1,48 de altura, né? Ela é super baixa. Então, assim, vou traçar esse perfil de cliente, tá? Depois que eu tracei o meu perfil do cliente, eu vou fazer o programa de necessidades. Para a Sayuri, o que seria importante ter na sua sala de estar? O que seria importante ter na sala de jantar da Sayuri? Ela tem hábitos orientais? Ela ainda come em bancadas baixas? Ou ela, né, prefere uma mesa convencional? Né? E na sacada da Sayuri, o que será que seria interessante colocar? E a gente vai organizando dessa forma a primeira prancha, tá? Então, para ser feito em PowerPoint, normal. Todo mundo tem PowerPoint, né? Então, acho que é o programa mais indicado. Então, a primeira prancha, a gente passa com o perfil cliente e o programa de necessidades. Aqui, gente, eu trouxe uma planta que eu vou deixar disponível para vocês no sala de aula para vocês usarem, tá? Então, essa é a planta baixa. Tem as medidas ali, mas não fiquem presos a essas medidas, porque eu não estou pedindo nada em escala. É só para a gente ter uma ideia, assim, de proporção. Então, é uma planta baixa com uma sala de estar e jantar, né, juntas, integradas. Abaixo tem a porta de entrada e uma janela no canto direito. Acima eu tenho 2 portas, a do lado direito está indo para a cozinha e a de cima está indo para os corredores, para os dormitórios. E à esquerda eu tenho o ambiente sacada, né, com 2 portas e janelas, naquelas de sacada realmente que abrem inteira, tá? Aí os elementos ao redor são os espaços para a gente colocar as fotos desse mood board e o texto com as dimensões, né, o elemento, né, o equipamento e as dimensões, tá? Próxima etapa vocês vão entender. Essa é uma planta baixa já humanizada, né? Então eu fiz de forma bem simples. A gente vai pegar as formas ali do PowerPoint, retângulo, quadrado, círculo, e vamos fingir, né, que são mobiliários. Então, eu fiz a salinha de jantar ali, né, um sofá, uma mesinha de canto, o home, na sacada eu coloquei uma chaise. Aí pega da internet alguns objetos, né, linka com essas figuras que vocês trouxeram, que vocês desenharam. E no texto vocês coloquem, então, a cadeira, por exemplo, o modelo da cadeira e as dimensões, tá? Só isso. Depois a mesa, o modelo da mesa, as dimensões, ou o que vocês forem colocar. Não precisa se basear na minha planta baixa, gente. Se vocês quiserem, vocês podem fazer algo bem diferenciado, né? Pode fazer a mesa redonda, ao invés de sofá pode jogar só puffs, não sei, vocês têm que projetar o ambiente de vocês, tá? Para o perfil de cliente que vocês trouxerem. E aqui, na terceira prancha, que vocês vão realmente explicar o resultado ergonômico, tá? Então, eu escolhi a cadeira de modelo XXX, que tem tais dimensões, e tá tudo lá naquela segunda prancha. Aqui a gente vai avançar um pouco mais, a gente vai repetir, né, as dimensões, falar da altura, da largura. Aí a gente vai colocar a distância que vocês colocaram, por exemplo, uma cadeira da outra, a distância dessa cadeira para a mesa, qual que é a altura, né, dessa cadeira do piso até o assento. Fala do encosto, se realmente foi importante falar do encosto dessa cadeira, quais os materiais dessa cadeira, né, e por aí vai. Na segunda imagem ali uma televisão,
Então eu escolhi a televisão tal, modelo tal, tem altura tal, largura tal, e qual que é a distância desse meu televisor para o sofá? Em que altura que ela tá, né? Qual que é a altura do piso até o centro dessa TV? Tá confortável para o olhar do usuário? Então, quanto mais informações relevantes dentro desses fatores né, da antropometria, da ergonomia, mais enriquecido vai estar o trabalho, tá, gente? Então, eu deixo de exemplo, né, só para a gente entender a formatação. Então, voltando, né, primeira prancha, perfil do cliente e programa de necessidades. Segunda prancha, a planta baixa com o mood board, que seriam essas fotos, né, com as principais características. E a terceira prancha, então, realmente a tabela explicando cada equipamento, cada mobiliário colocado, a distância que eles estão um do outro, né, com todas as informações mais relevantes que tiver, tá ok? Por último, vocês podem, numa quarta prancha, vocês podem colocar o nome de vocês e os sites que foram retirados as imagens, para a gente ter de referência, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei, né, as referências, alguns livros para vocês, né, consultarem para desenvolver esse trabalho, né? Então, os livros do Boer e Filho, do Neufert, da Emily Pronk, todos eles já estão no sala de aula, tá? Entre a aula passada e a de hoje. Sites para as pesquisas, né? Site da Bergo, IEA, né? A NBR 9050, também é importante consultar. E então eu quis deixar aqui para vocês como dica. Pessoal, eu deixei no sistema também, né, a planta baixa, né, o exemplo ali para vocês baixarem via Google Drive, que está em PowerPoint. Então eu deixei a explicação do trabalho, 3 pranchas modelo, né, para vocês se basearem. E nessa quarta prancha que vocês forem fazer, colocar as referências e o nome de vocês, tá? E o trabalho vai ser individual para ser entregue até dia 8. Dia 8 de maio, que talvez seja o dia da nossa prova também, né? Não sei. Eu tenho que dar uma organizada no calendário para confirmar. Mas então eu estou dando uma semana para na próxima aula a gente fazer um assessoramento. E daí no dia 8 vocês postam no sistema, tá? Pode colocar em extensão PPT de PowerPoint ou transformar em PDF. Daí fica a critério de vocês, tá?